Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Samurais Modernos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Antes de mais nada, eu vou dizer para vocês darem um like, comentarem, claro, se assim gostarem, pois dessa forma ajuda a plataforma a dar mais alcance ao vídeo. Bem, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida é como subir uma montanha. Eu sempre pensei que a vida era como uma linha reta, que se por um momento a gente parasse de caminhar, nós ficaríamos ali paradinhos, no mesmo lugar. Mas não é assim que acontece. Na verdade, a vida é como uma montanha, onde estamos sempre a subir. Se a gente para, a gente até fica por um momento ali, naquele local. Mas por se tratar de uma montanha, se ficarmos muito tempo parados, naturalmente a gente vai começar a descer, a descer, a descer e a descer. Eu me lembro que no meu caminho até a faixa preta de Aikido, quando eu cheguei lá na faixa preta, para mim é a sensação de ter subido uma montanha. E naquele momento, como a maioria das pessoas também pensa, a gente raciocina que a faixa preta é o fim. Quando o artista marcial chega, digamos assim, no seu topo. Mas na verdade, o que eu descobri é que a faixa preta apenas é a primeira montanha. Quando eu cheguei lá em cima e que olhei do pico da montanha, foi que eu notei que existia e existem montanhas a perder de vista. Então, para seguir esse caminho de evolução, eu me lembro de uma coisa que meu mestre me disse, mestre George Stobart. Ele disse assim: Manuel, mantenha a faixa preta na cintura e a faixa branca na cabeça. O que ele quis dizer é que a gente sempre tem que estar aberto a aprender, sempre tem que estar aberto a se adaptar e evoluir constantemente. E isso faz com que a gente continue subindo a montanha. Se a gente coloca a faixa preta na cabeça, é como se a gente achasse que já sabe tudo. E isso aí é o princípio, do não saber. Bem, antes de continuar o assunto, eu vou mostrar para vocês aqui, mais uma arma que a gente usa no Aikido, que é o bastão, chamamos de Jo, e tem tudo a ver com a questão do caminhar na vida, de subir a montanha, porque além de ser uma arma, era utilizada pelos peregrinos, nas suas caminhadas, como apoio, na caminhada, e ao mesmo tempo utilizado como arma. Então esse é o bastão. O Jo, também uma arma utilizada no Aikido. Mas, vamos continuar falando como ir à frente. Geralmente é nos ensinado a buscar cada vez mais informações, cada vez mais conhecimentos, para que a gente avance na vida, em amplo aspecto. Mas na verdade, o conhecimento, as informações, eles nos motivam, eles dão até, em primeiro
impulso. Mas se a gente passar a vida toda buscando informações e conhecimento, a gente vai continuar a vida no mesmo lugar. Na verdade, o que faz a gente avançar são ações. Ações concretas, de uma decisão consciente, de estarmos sempre em evolução. Na própria prática do Aikido, nós falamos muito pouco, praticamos muito, mas muito mais mesmo. Então, é importante estar em ação. Só que, naturalmente, evoluir, crescer, dói. Afinal, estamos sempre subindo uma montanha e isso leva sempre um esforço constante. E a gente pensa, mas isso não cansa? Ter que estar fazendo isso a vida toda? Mas eu digo a vocês, de fato uma dor maior, de fato uma situação de estagnação que leva inclusive muitas pessoas até ao caminho da depressão, é ficar parado. E quando descemos a montanha, e geralmente o que faz a gente descer a montanha são coisas boas, são coisas gostosas, não é? É ficar deitado no sofá, vendo filmes, não é? E aquilo que evolui a gente são coisas a princípio que nós achamos desagradáveis, como estudar, comer algo que nos faz bem. Então, aquele que quer evoluir, ele precisa aprender a gostar mais daquilo que nos faz evoluir. Uma coisa interessante no caminho da evolução, do enfrentamento, porque o enfrentamento é a chave, é que geralmente a gente só quer fazer esse enfrentamento na hora de maior dor, quando a gente está passando por uma situação difícil na vida. Uma dor, uma situação difícil faz com que a gente queira evoluir, né? Sair daquela situação de dor tão desconfortável. Mas geralmente, 90 e poucos % das pessoas, quando essa dor passa, ela simplesmente esquece de evoluir e começa a levar a vida naturalmente, até que a vida vem novamente e mostra outra situação de dor e o lembra da importância de estar sempre crescendo. Então é muito importante a gente estar evoluindo, buscar enfrentamento no momento que tudo está bem. Essa é uma chave assim muito importante. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu me lembro que eu dando aula no dojo e chegou uma aluna nova e eu fui fazer uma técnica com ela. Essa técnica no Aikido se chama Sankyo, é uma torção no pulso, nesta posição aqui. Quando eu fui fazer a técnica com ela, ela inspirou, contraiu todo o corpo e eu percebi que ela foi se fechando. Isso, na verdade, esse posicionamento corporal faz com que a gente, na verdade, sinta mais dor. Na hora que eu percebi, eu parei, evidentemente que eu fiz bem leve, e pedi que ela colocasse uma postura ereta e no momento que eu fizesse a técnica, ela expirasse. E ela se surpreendeu que quando eu apliquei a técnica e quando ela abriu o peito, coluna bem reta, expirou, ela não sentiu a dor do movimento. E com o tempo, cada vez mais, nosso corpo ele vai ficando mais resistente e essa dor vai se tornando bem suportável com o trabalho da postura, com o trabalho da respiração. Eu me lembro também que eu também treinei outras artes marciais, treino jiu-jitsu. O meu professor de jiu-jitsu sempre pedia para na hora que havia o combate, o momento de combate e de treino, eu me colocasse em situações difíceis. Então, na hora que eu ia fazer a luta, eu próprio me colocava em situações difíceis, onde muitas vezes eu nem conseguia sair, mas muitas outras eu conseguia êxito em sair daquela situação. Então, isso me preparou muito, porque quando na realidade chegava em situações que não foi eu que me coloquei, mas eram semelhantes, isso trazia para mim uma tranquilidade de observar como eu poderia sair daquela situação. Então aí
caracteriza um estudo, nos dois exemplos, de fazer um enfrentamento quando tudo está bem. Então, numa situação real de luta, é muito mais fácil raciocinar com tranquilidade para se proteger, né, numa situação de luta, digamos assim, sem ser numa academia, sem ser num dojo. Então, se preparar quando tudo está bem é muito importante. Agora, como isso acontece fora do tatame, como isso acontece na vida real, a gente vai se colocando em situações, assim, digamos, desconfortáveis. Vamos imaginar dirigir um carro pela primeira vez sozinho, estar numa festa e conversar com um estranho, talvez passar pela possibilidade de sentir uma certa rejeição, mas minimamente. Isso faz com que a gente vá trabalhando certas coisas dentro da gente. Quando eu digo enfrentamento, ele deve ser feito sim, mas esse enfrentamento deve ser feito aos poucos, né? Quando a gente sente só o suficiente para que a gente perceba o desconforto e a gente vá gerindo, percebendo nossa respiração alterada, percebendo os músculos do corpo assim retesados, e quando a gente percebe isso, a gente vai relaxando os músculos do corpo, a gente vai trazendo a nossa respiração novamente ao ritmo normal, certo? Porque não adianta fazer um enfrentamento muito grande, pois muito grande a gente não vai conseguir digerir, digamos assim, os efeitos, e dessa forma compromete a nossa evolução. Então, lembrem sempre, a evolução deve acontecer nos tempos que está tudo bem. Os samurais, independente do tempo de guerra ou do tempo de paz, eles sempre estavam treinando. Se era tempo de guerra, eles estavam treinando. Se era tempo de paz, eles também estavam em constante treinamento, que é assim. Então, pessoal, continue subindo a montanha, continue avançando, continue fazendo seus enfrentamentos. E saibam que é totalmente possível ter uma vida alinhada, né? Alinhada com constante evolução e com sucesso. É possível para ti, guerreiros.